Jogadores livres do mercado da bola que ainda podem fechar com o Goiás para a Série B. No vídeo de hoje quero trazer exatamente quais são esses atletas, da mesma forma observando o mercado com a janela de transferências encerradas. Existe um pequeno critério para a contratação de atletas e até que separando esta lista, olha, tem jogadores interessantes sim, que eu penso que poderiam ajudar o Goiás nesse segundo turno de Série B e por que não pensando já no ano que vem, já que obviamente você contratar um jogador na maioria das vezes livres no mercado sai mais barato do que tentar uma negociação por empréstimo ou algo nesse sentido. Quem são esses atletas, a minha opinião também, e o Goiás que acabou não contratando todas as posições que gostaria na última janela com o André. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e fechar negócio com a Atitude Multimarcas, com o gordinho mais gente boa do Brasil. Lá você sai de carro novo e ainda ganha a camisa do Goiás na hora, só falar que veio através aqui do canal, beleza? Atitude Multimarcas, que está localizado na Avenida Rio Verde, no setor Vila Rosa, em Aparecida de Goiânia, oferecendo para você as melhores condições para a aquisição do seu veículo seminovo, como, por exemplo, o jeito fácil para você realizar o sonho do carro próprio com a ativação do seu plano por apenas R$ 490, sem taxa de adesão. Atingiu aí 50%, retira o seu veículo disponível, restante do valor em até 36 vezes sem juros, sem consulta ao SPC ou o Serasa. Só a Atitude Multimarcas oferece isso para você com o Brunão, o gordinho mais gente boa do Brasil. Vou deixar todas as informações logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para explicar exatamente como funciona esse regulamento da CBF. A janela de transferência se encerrou, isso é bem verdade, no último dia 2 de setembro. Porém, para atletas que rescindiram os seus contratos e que hoje, ou seja, desde o último dia, do dia 2 de setembro, para trás, rescindiram seus vínculos, estão livres no mercado, eles ainda podem fechar com os clubes das séries A e B aqui do futebol brasileiro até o próximo dia 20 de setembro. Então não é até o final do ano, só até o dia 20. Então tem mais ou menos aí mais 15 dias, para efetuarem essas contratações. O regulamento ele prevê o seguinte: os jogadores inscritos, eles podem ser regularizados até o dia 9 de setembro sem nenhuma justificativa, O clube tem que pode no máximo inscrever 50 jogadores no Campeonato Brasileiro. Depois do dia 9, os clubes terão que substituir esses jogadores livres contratados, se isso acontecer, por outros atletas que já estavam inscritos dentro do próprio elenco. Isso não é geralmente um grande problema, você pode tirar um cara ali encostado, lesionado, ou um jogador, por exemplo, das categorias de base. Então tem-se esta questão, mas é uma lista que eu separei aqui e eu enxergo que assim, com toda certeza, não são jogadores que estão atuando no seu melhor nível ou que estão na melhor condição física, mas tem boas opções tecnicamente falando dentro desta lista. O primeiro jogador que eu quero passar aqui para vocês é do João Pedro, ou JP Galvão, jogador ex-Grêmio, 32 anos de idade. Eu vejo que esse é uma boa opção no mercado brasileiro. Apesar da temporada ruim pelo Grêmio, ele não deu certo no Grêmio, Até pensei que no ano passado tinha se destacado, mas não. Acabei confundindo ele com outro jogador, acho que eu confundi com o Galdino. Foram 45 jogos no geral pelo Grêmio, marcou só 3 gols. É um segundo atacante, pode fazer uma função de um falso 9, também já jogou como um meia central. Jogador com boa batida na bola, lá no Cagliari, no futebol italiano. Sempre foi um destaque, tratado como ídolo no clube europeu, onde jogou entre 2014 e a 22. Ele rescindiu com o Grêmio e com o Fenerbahçe, estava emprestado apenas aqui no futebol brasileiro, como rescindiu antes do dia 2 de setembro, é um nome que está livre 100% e pode assinar com qualquer clube aqui do Brasil. O que eu acho interessante do João Pedro é que ele não pode jogar agora a Série A. Como ele fez mais do que 8 jogos pelo Grêmio, ele fica impossibilitado de atuar na primeira divisão. Desta maneira, uma alternativa seria, por exemplo, a Série B do Campeonato Brasileiro. Não é um jogador barato, mas penso que olhando essa temporada, o Goiás que ainda ficou devendo, vamos colocar assim, mais um meia atacante e um lateral direito, estava aí dentro das pretensões da diretoria para essa janela. Acabou que chegou basicamente nessa reta final só o John Vasquez, ponta colombiano. Já gravei um vídeo sobre ele, vou deixar para vocês na tela final. Penso que o João Pedro seria uma alternativa interessante. Um lateral direito excelente que está livre é o Mário Fernandes. Óbvio, um jogador muito caro também, 33 anos de idade, mas penso que é o melhor lateral direito hoje livre no futebol mundial. Então eu teria que colocar aqui nessa lista também para vocês observarem que tem sim, tem boas alternativas no mundo da bola. A última temporada do Mário Fernandes foi pelo Zenit, um jogador muito corajoso, Ele é revelado pelo Grêmio, começa no profissional, jogou 4 anos por lá e foi para o CSKA Moscou.
Quando ele volta para o Brasil, ele escolhe logo o Internacional em 2023, mas só jogou 5 vezes e acabou saindo. E volta para a Rússia, adivinha, o maior rival do CSKA, o Zenit. Nesta última temporada, não renovou, foi especulado em alguns clubes do Brasil, tem só 33 anos de idade, jogador que é naturalizado russo. Penso também que o Mário Fernandes seria um jogador espetacular, tanto para a Série B ou até mesmo na Série A, para qualquer clube aqui do Brasil. E para finalizar aqui essa primeira parte, um jogador que foi procurado pelo Goiás no ano passado, o Marlon, tá? O Marlon, zagueiro ex-Barcelona, Fluminense, Sassuolo no futebol italiano. O Marlon, ele foi, aliás, foi em 2022, tá? Corrigindo aqui a informação, ele foi procurado para a Série A ali no comecinho do ano, aquela época que o Goiás trouxe o Sidney, você lembra dele? Aquele zagueiro que veio do Cruzeiro, jogou muito tempo no futebol espanhol. O Goiás procurou o Marlon naquele momento, mas era um jogador muito caro. Ele estava naquela situação envolvendo o futebol ucraniano, no Shakhtar, não queria ficar por lá, mas acabou sendo emprestado ao Monza. Ele rescindiu o contrato no Fluminense, nesse ano jogou apenas 8 vezes. Pensei que daria certo esse retorno dele ao Fluminense, mas não jogou bem, né? Assisti alguns jogos dele no ano passado, inclusive contra o Goiás, mal pra caramba. Nessa temporada também 8 jogos. Ainda assim penso que é um zagueiro bem interessante, tá? Está dando sopa aí no mercado. Não é barato também, mas é um nome que talvez, olhando para o ano que vem, por exemplo, é óbvio que o Goiás não pode torrar todo o dinheiro, mas é muito mais barato, mais fácil, né? Na maioria das vezes, quando o jogador não pede luvas estratosféricas, você fechar com ele quando ele está livre no mercado, do que propriamente buscar um empréstimo quando já está empregado, recebendo, às vezes até mesmo um salário muito maior. Penso que o Marlon também é zagueirão com passagem do futebol espanhol, ucraniano, italiano, francês e por último no Fluminense, foi campeão da Libertadores, é um bom jogador também, está aí 100% livre. Para você ganhar R$20 de graça e começar a apostar como quiser, é na Pix Brasil, só pegar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, fazer o seu cadastro e apostar, tá, da maneira que você preferir, lá na Pix Brasil com jogos de futebol. Se não der certo para você vindo pelo link, você pode inserir também o cupom BONUS20 para garantir esta mega promoção, essa mega vantagem na Pix Brasil. Lembrando que no valor do seu primeiro depósito, você começa a se divertir a partir de R$1 via Pix sem burocracia. Vou deixar as informações e as cotações dessa rodada de Série B. Tem um jogo do Goiás na segunda-feira, mas antes disso, temos bons jogos aí também para ficar de olho na tabela de classificação. Avaí Sport, o empate seria interessante, pagando R$ 2,98 a cada real apostado. Vitória do Coritiba contra o Novo Horizontino a 1,98, empate 3,10. Vitória também do Ituano contra o Mirassol a 3,51 e empate entre América e Guarani 3,69. Essas e todas as outras cotações, não só da Série B, se quiser apostar, por exemplo, nos jogos da Série A, fazer um combinado com as partidas do futebol brasileiro e europeu, apostar na quantidade de gols, o placar exato, enfim, um universo de possibilidades com a Pix Brasil. Vou deixar todas as informações dessa mega vantagem para você conhecer a plataforma do nosso apoiador de longa data aqui do YouTube do Goiás News. Recomendo a todos vocês. Link no primeiro comentário fixado. Completando o nosso vídeo, quero falar sobre um lateral direito equatoriano que também está livre. É o John Espinosa. Ele que estava por último lá no Lugano, no futebol da Suíça, 25 anos de idade, pode jogar como lateral direito, meia direita, já defendeu inclusive a seleção do Equador na base de 2 partidas no profissional. Confesso para vocês que eu nunca vi o John Lozano jogar, tá? Eu só vi que ele está livre no mercado hoje, fez uma temporada até interessante lá no Lugano, foram 47 jogos, grande parte deles como titular, 2 gols e 2 assistências. Passou também no Chicago Fire dos Estados Unidos e é revelado pelo Independente Del Valle, jogou também pelo Alcas em 2020 aqui no Equador. Eu gostei, tá? Gostei dos números do atleta, até porque ele vinha jogando com frequência, não está lesionado, é jovem, é um jogador que equatoriano, então assim, jogaria tranquilamente aqui no Brasil, né? É um bom mercado. E está livre, tá? Eu penso que o John Espinosa também é um dos bons nomes hoje, 100% livres no mercado da bola. Ele não atua desde o mês de junho, então está livre, não existe nenhum tipo de empecilho. O zagueiro Wallace também, excelente atleta, 29 anos de idade. O Wallace que é revelado pelo Cruzeiro, passa na Lazio, Mônaco, Braga em Portugal, futebol turco, e estava por último nos Emirados Árabes pelo Al Ittihad Calba. Foram 15 jogos por lá, acabou o seu vínculo, foi especulado em alguns clubes aqui do Brasil. Eu lembro desse Wallace, acho que foi em 2019, ali, 2020, que ele quase foi contratado pelo Flamengo, né? Seria uma grande contratação naquele momento. Ele sai muito novinho aqui do Brasil, ainda
no Cruzeiro, né, em 2013 e 14, jogou apenas 8 vezes quando foi negociado em definitivo com o Mônaco na França. Foi muito bem, tanto é que chamou a atenção da Lazio. Jogou com muita frequência em 2016, depois perdeu um pouquinho de espaço e repassado ao Braga. É um jogador interessante, tá? Um zagueiro alto, forte fisicamente, 1,91 m de altura, ele que é destro. E para finalizar o nosso vídeo também com o Mikael, centroavante ex-Sport, passou no ano passado também no América Mineiro, né? Esteve no ano passado, melhor dizendo, pelo América. Sobre o Mikael, ele rescindiu o contrato dele na Salernitana. A questão dele é mais principalmente a parte física, tá? O Mikael ele ficou um pouco acima do peso quando foi para a Itália. Ele já era um jogador um pouquinho mais pesado, e isso eu vejo como normal, é tipo o Elvis, né? Se você olhar o Elvis em 2021, 2020, era um jogador um pouquinho mais pesado, mas nada demais, né? Esperava-se que o Mikael iria evoluir fisicamente na Itália, o que acabou não acontecendo. Teve algumas lesões, tanto é que ele foi contratado por 15 milhões de reais no futebol italiano. Passou no Inter em 2022, só um jogo. No ano passado, só 9 jogos pelo América. Tinha contrato até a metade do ano que vem, mas acabou rescindindo com a Salernitana. Um centroavante forte fisicamente, canhoto, bate muito bem na bola de média distância. Eu apostaria no Mikael, sendo honesto com vocês, talvez para uma disputa de campeonato goiano, por exemplo, no começo de ano. O Mikael para a Série B é um cara que, se condicionar bem fisicamente, tiver a cabeça no lugar, o foco em dia, é um cara para ser artilheiro tranquilamente. Ele que é natural esqueci o nome da cidade, mas é aqui pertinho também, no interior do Mato Grosso, até poderia facilitar, tá? O Mikael é um cara que eu gostaria. Para esse ano eu não sei, porque o cara não joga já há muito tempo, tá? Mas como eu falei, às vezes olhando já o ano que vem. Pode deixar a sua opinião, quem que você indicaria aqui no nosso vídeo. Não esqueça de fazer a sua aposta na Pix Brasil e fechar negócio com a Atitude Multimarcas, para você sair de carro novo e ainda ganhar uma camisa do Goiás. Todas as informações pelo link, os 2 links no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!